Ô, Gustavo Soler, tudo bem, Soler? Boa tarde. Tudo Agora bom, boa tarde direito. Agora né? boa tarde a você, ao Neto, todo mundo ligado aqui nos Donos da Bola e já temos a conexão estabelecida com o presidente do Conselho Deliberativo do Santos, Marcelo Teixeira. Você é um monstro. Que já foi também, né, presidente do Santos. Então, já podemos iniciar o Já nosso pode abrir a bate-papo. entrevista com ele aí. Dá uma boa tarde aí pro Marcelo Teixeira. Tudo bom, doutor Marcelo? Como é que vai? Ao Capriotti, ao Neto, ao meu... Eu sou fã também, Neto, então... Não, eu tenho dois. Não, tem mais, com certeza. Um abraço aí, Gustavo. Estou à disposição. Boa tarde, presidente. Muito obrigado aqui por nos atender, viu? Vamos lá, Soler, abre a entrevista aí com o Marcelo Teixeira, por favor. Presidente, eu queria que, primeiramente, o senhor explicasse, né, se já tem alguma data marcada e como funcionará a reunião do Conselho Deliberativo do Santos para debater a questão das contas do Santos envolvendo o presidente do clube, José Carlos Pérez. Já há alguma data e já há um esquema de como funcionará, já que nesse momento de pandemia vocês terão que realizar ela de uma forma isolada, né, sem a presença de todos numa única sala. É verdade, será histórica, né? Nós já fizemos outras reuniões virtuais, informais, não eram ainda oficiais, mas agora sim faremos a primeira oficial. Nós marcamos já para o próximo dia 16, será a próxima semana, 16 de junho, a primeira convocação às 19 horas, a segunda às 19h30. Nós temos uma reunião suspensa. Ontem a mesa do Conselho se reuniu e decidimos então cancelar a reunião que estava marcada para o dia 16 de março, que devido à pandemia nós tivemos que suspender. E agora estamos remarcando esta reunião, que exatamente é o que você comentou, analisará aí as contas de 2018, ao parecer da Comissão de Inquérito e Sindicância referente às contas de 2018. Será, então, a primeira reunião oficial, de uma forma virtual, do Santos Futebol Clube, no próximo dia 16 de junho. E caso haja o impedimento do presidente José Carlos Pérez, o mandato dele vai até o final desse ano, como funcionaria? Quem assumiria o cargo do Santos caso o José Carlos Pérez não possa continuar no cargo, se vocês encontrarem alguma irregularidade nessas contas de 2018? É importante esclarecer ao ouvinte da Bandeirantes e a todos vocês o parecer da Comissão de Inquérito e Sindicância, que será analisado pelo plenário virtual do Conselho Deliberativo, é para a abertura de um inquérito, é para a abertura de um possível processo de impeachment. Então, é este o caminho que o Conselho está adotando neste momento. Nós não estamos abrindo imediatamente o processo de impeachment, nós estamos Vai abrindo... investigar. Exatamente. Dará o procedimento para a defesa do comitê de gestão, para os participantes do comitê desta gestão que participaram de 2018 e, igualmente, ao presidente José Carlos Pérez. Primeiro, boa tarde, Marcelo. Muito obrigado por tudo que você já fez por mim em relação ao Santos, da sua gentileza, da sua família. Parabéns pela família que você tem, principalmente pela família toda, por você poder dar educação para as pessoas, né? Porque as pessoas às vezes não sabem, né? O quanto que uma faculdade é importante, independente do dono ou não, porque a gente tem a mania de sempre dizer que os empresários que são ladrão, os empresários que não prestam, empresário que não sei o quê, mas sem os empresários, sem as pessoas poderem dar oportunidade para nós trabalharmos e também para nós estudarmos, a gente já tem isso de uma maneira muito legal. E parabéns para todas as pessoas que você ajuda e a sua família ajuda. Seu pai foi o maior presidente da história do Santos e você, consequentemente, foi um dos maiores ganhadores de título, né? Eu sempre falo em todos os lugares que, para mim, o Santos é o maior clube do país, um dos maiores clubes do mundo, né? Sempre disse isso. E tenho a certeza que é o clube mais conhecido do mundo, é o Santos. Independente daquilo que Flamengo, do que São Paulo, do que Corinthians, o Santos é como se fosse não tem aonde você for, aonde você esteja, onde você for falar de futebol, não tem uma pessoa que não conheça o Santos. Não, porque é óbvio que o Pelé leva muito isso, mas o que eu quero te perguntar, além dos elogios que eu já fiz, eu acho que o Santos não pode ficar mais se situando por migalhas de jogadores que vai ganhar 5% por causa quando você vende o jogador. O Santos tem que se mostrar maior
da sua administração, o Santos tem que voltar a ser o Santos de antes. E o Santos tem que ter uma arena, tem que pegar a Vila Belmiro e jogar determinados jogos, fazer uma coisa legal. Eu já falei isso, esse é um ponto de vista meu, não sei se é o seu, né? O Santos tem que ter aí do lado de Cubatão, do lado das ondas, da onde tem que ser, das saídas. A Baixada Santista é muito forte. O Santos tem que ter um estádio multiuso, o Santos tem que ter recursos para isso. O Santos é o time que mais faz jogadores de seleção brasileira. Não é possível que o Santos, a todo ano, tenha problema financeiro. E também perguntando se você volta a ser presidente, se você tem a intenção de assumir esse cargo de novo. Agradecer aí as suas palavras, né, Neto? São sempre muito importantes e servem de estímulo mesmo. A área da educação, ela está muito associada ao esporte, né? Nós aqui em Santos, você sabe bem, a gente pratica, desenvolve e incentiva bastante aqui, desde a formação da base, do ensino fundamental, passando ao ensino médio, aos cursos de graduação, de pós-graduação. A gente faz um trabalho de fato, graças a Deus, por isso temos a única medalhista, que é a Poliana Okimoto, na área da natação, a única medalhista brasileira. Então, a gente fica muito feliz de ter feito esse trabalho no Santos, associado também aqui à universidade, e acho que o caminho é esse. O caminho do Brasil é a área da educação e o caminho dos clubes é a base. Enquanto nós não nos conscientizarmos disso, e nós fizemos essa filosofia através de 2000 a 2010, foi uma filosofia vitoriosa, uma filosofia onde você renovou, revelou talentos dos mais diversos níveis para o futebol brasileiro e mundial, e os clubes devem se conscientizar disso, devem fazer um trabalho, porque, acima de tudo, é o trabalho social que o clube tem a obrigação de fazer, de tirar o garoto da parafita e colocar entre aqueles que sejam referências no mundo. É isso que o Santos fazia bem feito, tinham seus bons profissionais na base, pessoas corretas, sérias, que é uma obrigação serem assim, mas, acima de tudo, competentes, que tinham uma visão de um trabalho nessa divisão de base. E os clubes precisam, de novo, fazer esse trabalho, principalmente o Santos. Não adianta ficar dizendo que os raios continuarão caindo, porque não cairão. Se não tiver trabalho, nós não teremos mais os mesmos raios que caíram recentemente no Santos Futebol Clube. Então, eu espero que isso seja revisto, que a base do Santos e as bases dos clubes, ainda mais agora, nesse tempo de pandemia, todo mundo fala, teoria, vamos recorrer à base. Mas que base? Qual é o tipo de base que existe nos clubes? Não adianta ser campeão várias vezes da Copa São Paulo, de torneios aí espalhados no Brasil, se você não dá oportunidade, não revela e não renova o seu time profissional. Então, a gente precisa ter realmente essa consciência. Os dirigentes de futebol precisam ter, acima de tudo, essa consciência e fazer uma união para que a gente vença esse momento, esse trabalho. Não adianta também, Neto, a gente ficar aqui iludindo o torcedor santista que o Santos vai ter uma arena. Passou o momento, passou a fase do Santos ter essa arena. Mas, óbvio, eu acho que o Santos tem que estar indo ao encontro daquilo que é o principal, ao seu torcedor, que é ir ao interior do estado de São Paulo, ir jogar no Brasil. Não adianta esse negócio só de jogar na Vila e no Pacaembu. Por quê? Só na Vila e no Pacaembu. O Santos é muito grande, o Santos tem uma marca muito forte, tem uma torcida espalhada no Brasil e poderá jogar em outros estádios que sejam hoje apropriados para que o Santos possa realmente atuar e estar mais próximo do seu torcedor, fazer trabalhos de marketing nessas cidades, aproximando os talentos, os craques junto aos nossos torcedores jovens, mirins. Eu acho que tem muito trabalho que o Santos possa fazer, recuperar, e você tem toda a razão. Eu acho que de um tempo para cá, principalmente de 2011 para cá, o Santos não tem investido mais no seu patrimônio. Vende talentos, alcança valores expressivos em termos de numerários, mas, infelizmente, nós estamos só pagando incêndios, só querendo pagar dívidas. E, ao invés de nós progredirmos, avançarmos, outros clubes estão avançando e o Santos, você deve lembrar, vi várias vezes aqui no CT Meninos da Vila, no CT Rei Pelé, era uma referência. Eu me lembro, o Andrés descia aqui para a gente fazer reuniões, os presidentes da época do G4, eles ficavam encantados,
com a estrutura do Santos. E, infelizmente, o Santos não pôs praticamente nem mais um prego na sua estrutura, nem na Vila Belmiro, nem no seu centro de treinamentos, e está ficando à margem no tempo e no espaço, infelizmente. E eu acho que isso é uma conscientização que nós temos que ter, santistas, para trabalharmos cada vez mais, principalmente aqueles que façam as suas propostas eleitorais, e que essas propostas sejam possíveis, sejam factíveis de serem realizadas e concretizadas. Não adianta mais iludir o quadro associativo. Eu acho que o quadro associativo terá uma grande chance, a maior oportunidade no final deste ano, e respondendo a sua pergunta, eu fiquei 10 anos, Neto, você sabe, no Santos. Fiz o meu trabalho, cumpri a minha missão, e acho que hoje a minha missão será essa, de tentar unir o maior número de santistas bem-intencionados, de nível, que possa contribuir nos seus mais diversos assuntos, para que a gente eleja não um homem, não um presidente. O Marcelo Teixeira não será mais o salvador do Santos. Tem que ter um grupo de trabalho preparado para honrar a confiança do quadro associativo e, acima de tudo, as expectativas de todos aqueles que admiram o Santos Futebol Clube. Ô Marcelo, esse é o momento mais delicado do ponto de vista financeiro da história do Santos? Nós já tivemos outros, né, Capriotti? Nós tivemos momentos difíceis na história do Santos. Eu, particularmente, eu vou ser sincero com vocês. Quando nós montamos a estrutura do novo milênio, que o Neto comentou que nós conquistamos títulos e deixamos praticamente toda uma base montada para outra década desse novo milênio, a partir de 2010, eu não imaginava mais anteriormente que dirigentes nós tínhamos que recorrer às pessoas, ajudarem. Eu dizia comigo, graças a Deus, nós não precisamos mais disso, né? Não vai ter mais nenhum dirigente que venha ter que falar, me ajude, paga a folha de salarial, paga os impostos, paga isso e aquilo. Nunca, não pensei que acontecesse, até porque um clube da grandeza desses maiores do futebol brasileiro tem receitas aí de 300, 400, 500 milhões, acima disso, é humanamente impossível você imaginar que você precise ainda recorrer ou a dirigentes ou a empréstimos bancários para cumprir as suas obrigações, né? É impossível uma situação dessa se você tiver uma administração coerente, uma administração responsável, que tenha a sua receita, que não vá buscar treinadores, jogadores, pagando uma economia que não é proporcional à brasileira, à economia nacional. Então, todos nós dirigentes, temos que nos conscientizar disso. Receita, despesa. Essa receita, ela tem que estar inerente, equilibrada com a sua despesa. Mas, infelizmente, a cada período, a cada ano, a cada mandato, nós não estamos vendo esse tipo de realidade. Veio aí o Profut, nós também imaginávamos como... Eu anteriormente pensei que nós tivéssemos realmente, como deixamos, uma estrutura fantástica, com jogadores como Neymar, Paulo Henrique Ganso, Alan Patrick, Rafael, que geraram recursos, deram títulos. Tivemos agora, mais recentemente, o Rodrigo, uma venda realmente muito expressiva no futebol mundial. 200 milhões. E nós estamos vendo exatamente o clube tendo que apagar incêndio. Eu não estou aqui querendo criticar apenas o presidente José Carlos Pérez, porque ele também assumiu com responsabilidades em termos de despesas, mas em termos de dívidas. Mas nós temos que parar também de ficar justificando do anterior ou do ano seguinte, do ano que seja, para que a gente possa... Nós temos que, na prática, mostrar trabalho, nós temos que ter um projeto, nós temos que ter um trabalho que seja realmente compatível à grandeza de um time como o Santos. Ô, Marcelo. E isso me preocupa, isso de fato me preocupa. Não me preocupa apenas o furo, a questão da dívida, que, óbvio, respondendo, é realmente difícil, é uma situação delicada, porque nós temos uma receita hoje comprometida, porque, óbvio, até a emissora de televisão também cortou parte das suas receitas porque os campeonatos não estão acontecendo, mas nós temos que criar alternativas. Vocês devem lembrar, em 2002, nós tivemos também com o Leão 4 meses sem jogar futebol. Nós fomos desclassificados do torneio Rio-São Paulo, precocemente. O Campeonato Brasileiro só começava a partir do meados de julho.
e nós ficamos aí março, abril, maio, junho sem jogar futebol. E como é que nós iríamos resolver isso? Recorrendo à base, mas, acima de tudo, a uma realidade financeira que não basta hoje, Neto, Capriotti, você dizer assim, vamos cortar 70% do salário dos jogadores, sem nem você criar um lado de uma negociação, no bom sentido, favorável, né, para que não crie também um ambiente ruim, né, porque mais cedo ou mais tarde haverá o retorno do futebol e você precisará ter e contar com esse elenco para a continuidade das competições de 2020. Então, nisso me preocupa. Essas ações é que fazem com que nós, do Conselho Deliberativo, o quadro associativo, eles fiquem preocupados através de algumas medidas que fazem com que as decisões possam ser revertidas num aspecto negativo. Assim, a gente vai ter que ir para o break. Eu faço a pergunta e volta do break. O Marcelo... Não. Eu preciso, você faz a pergunta e se o Marcelo puder responder rapidamente, que a gente tem uns compromissos. A dívida do Leandro Damião e do Cueva é quase insana pro torcedor santista, não é não? Então, Neto, são essas ações que fazem com que o clube tenha o seu comprometimento da receita. Por que você compromete? Exatamente porque em algumas oportunidades o clube comete esses equívocos, porque você contratar, dar certo ou não, é relativo, isso faz parte, né? Você pode contratar um grande craque da Europa, vem ao Brasil, agora você tem que ter um equilíbrio através daquilo que você está se propondo. Se você tem condições de realizar essa contratação, muito que bem, mas realizar contratações deste porte, com cifras realmente que... Isso não só o Santos, isso compromete qualquer orçamento financeiro. Muito bem. Eu quero agradecer ao Marcelo Teixeira, presidente do Conselho Deliberativo do Santos, ex-presidente do clube e que tem um papel importante, fundamental na história do Santos, a família toda. Dos maiores. Né? Dos maiores. Pai a família, filho. Impressionante, não é? O trabalho dedicado ao Santos. Marcelo, muito obrigado por nos atender aqui. Boa sorte, sucesso aí nesse duro trabalho de reconduzir o Santos a uma estabilidade, não é, financeira, que hoje é fundamental para qualquer clube. Até a próxima, viu? Obrigado, até a próxima e nós vamos vencer. Nós vamos vencer a guerra do vírus e o Santos também vai ser reconduzido e recolocado no seu devido lugar. Obrigado pela participação.